Olá a todos, bem-vindos aqui a mais uma formação. Vamos apresentar aqui alguns pontos-chave em relação aqui às manutenções no caso das caixas de velocidades automáticas. Esta formação é importante para se tentar perceber os tipos de caixas diferentes que se usam. Para o nosso cliente habitual, tudo são caixas automáticas, desde a caixa robotizada tipo PSA até as caixas automáticas mais vulgares hoje em dia, como o caso da 8HP. E aqui o objetivo é dar a conhecer os métodos de manutenção diferentes nestes tipos de caixas. Este gráfico mostra-vos aqui um bocadinho da evolução do mercado, ou que tem sido a evolução do mercado. Está a representar até a parte, a primeira metade do ano 2023 e mostra aqui o crescimento das vendas dos veículos com caixas automáticas em comparação com os veículos com caixas de velocidades manuais. Para percebermos aqui que não só associado também aos elétricos, mas cada vez mais o cliente opta por um veículo de caixa de velocidades automática. Aqui no caso específico da Volkswagen, neste momento estão a optar mais por caixas de velocidades, no caso DSG, ok? O caso aqui do Volkswagen do Tiguan, neste momento já não existe disponível com caixa manual, ou seja, um carro de gama média, já não é disponível com caixa manual, apenas com caixa de velocidades do tipo DSG. Aqui também de salientar no caso dos mais desportivos, no caso aqui o GR Corolla também já deixa de estar disponível em versões de caixa manual. Essencialmente, quando falamos de caixas automáticas, nós associamos esse termo às caixas que utilizam engrenagens de tipo planetárias para obter as diferentes relações de transmissão. Isso porque foi este o primeiro tipo de caixa de velocidades a ser utilizada sem intervenção do condutor, e por isso sim, caixa de velocidades automática. Cada vez mais, hoje em dia, temos outros tipos de caixas que o nosso cliente, ou seja, o condutor, considera como sendo uma caixa de velocidades automática e que no caso não é. E nós temos que ter alguns cuidados especiais e perceber os tipos de manutenção diferentes nesses tipos de caixas de velocidades diferentes. Aqui mostra, por exemplo, o que é um trem de engrenagens psicoidais utilizado nas caixas de velocidades manuais, nas caixas de velocidades automáticas mais vulgares. Aqui em relação à parte da manutenção, mostro-vos aqui em primeiro lugar, no caso, caixa de velocidades automática utilizada no grupo PSA hoje em dia. Há de salientar que é preciso muita atenção aos planos de manutenção deste tipo de caixas de velocidades. Aqui, para este chassi de um Peugeot 3008 1500 HDI, está representado o plano de manutenção. Se nós repararmos, nós não temos caixa de velocidades, ou seja, a manutenção à caixa de velocidades ou a mudança de óleo à caixa de velocidades a ser feita aqui, no plano de manutenção. Isto de alertar que o fabricante da caixa, a Aisin, recomenda em todas as suas caixas de velocidades, sejam mais antigas ou mais recentes, a troca do óleo a cada 2 anos ou 20 mil quilómetros. É muito importante vocês conseguirem alertar os vossos clientes hoje em dia que utilizam este tipo de veículos, principalmente o grupo PSA, com estes motores 1500 ou com estas, no caso com as caixas automáticas de EAT8, que percebam que a Peugeot não dá um plano de manutenção, ou a PSA não dá um plano de manutenção, mas existe um plano de manutenção para essa caixa. E a Aisin recomenda, o fabricante da caixa, recomenda fazer essa troca de 2 em 2 anos ou de 20 em 20 mil quilómetros. Em relação aqui a título de curiosidade, para esta caixa devemos utilizar, no caso da Motul, o óleo multi-ATF. A caixa leva 6,8 litros de óleo, ok? E não tem nenhum filtro para se poder trocar. Ou seja, podemos fazer a troca do óleo, só a troca do óleo, sem a troca de nenhum filtro, ok? No caso,
Se caso queiramos utilizar o equipamento de troca de óleo de transmissão automática, nós devemos desmontar o radiador de óleo, que fica montado na parte da frente da caixa de velocidades, ou seja, entre a caixa de velocidades e o radiador do motor. Temos o radiador e existe um acessório, um adaptador para ligar nessa zona, nesse sítio. Utilizamos o acessório, montamos no sítio do radiador e fazemos a intervenção por ali. Ou seja, ficamos com um tubo de drenagem, um tubo de pressão e garantimos que todo o óleo, a totalidade do óleo da caixa vai ser trocado com este acessório. Salientar também, há outras marcas que utilizam esta caixa, no caso, por exemplo, a Volvo, e existem algumas variantes aqui na parte do radiador ou do aperto do radiador de óleo que faz com que seja necessário mais do que um acessório para uma caixa que acaba por ser praticamente igual, ok? Há aqui umas ligeiras diferenças, mas é importante perceber o porquê, ok? Em relação também aqui, no caso, se calhar mais comum, a caixa 8HP, no caso que está aqui representado 8HP45, comum nos BMW, este no caso 8HP45 estava montada num BMW num Série 1, em que, não sei se conseguem ver aqui onde está sublinhado a amarelo, diz-nos Lifetime Oil Fill, ou seja, que o óleo é vitalício e que está cheio permanente. Isto no plano de manutenção deste carro, ok? O plano de manutenção diz-nos que não é necessário fazer nenhuma troca, a caixa tem óleo vitalício. Se nós consultarmos o manual da ZF, mudamos aqui um bocadinho a nossa opinião. No caso, a ZF recomenda, consoante aqui um bocadinho também o tipo de utilização que tenha a caixa, mais autoestrada, se o carro é mais pesado, se é mais pequeno, se anda com reboque, se anda sempre em velocidades altas, se anda com uma condução mais desportiva. A ZF, de qualquer das formas, manda substituir o óleo da caixa de velocidades entre os 80 mil e os 120 mil quilómetros, ou mais tardar após 8 anos. Um bocadinho também diferente da ideia da BMW que o óleo é vitalício, ok? Em relação ainda a esta caixa, nas imagens que eu vos mostrei há pouco, tanto para a caixa E8 como esta, são retiradas da base de dados da Motul para se poder fazer as trocas de óleo, ou seja, onde nós consultamos os dados técnicos, vemos qual é que é o tipo de óleo, vemos aqui no caso o prazo da manutenção e vemos também aqui a quantidade de enchimento, ok? No caso representa aqui também o filtro, o cárter, no caso desta caixa é o cárter, inclui o filtro, e mostra-nos aqui onde é que fica a zona onde temos que montar os adaptadores para fazer a troca do óleo. Aqui temos a parte da desmontagem, ou seja, necessidade de retirar os dois conectores da caixa, ok? Ao retirar os dois conectores é necessário abrir aqui os dois tubos tipo tesoura para podermos tirar o picoletezinho que une os dois tubos. Separamos os dois tubos, podemos montar o adaptador diretamente na caixa e um adaptador fica montado no tubo que vai ao radiador, o radiador do óleo da caixa. Ou seja, o objetivo é sempre intercalar a máquina, ou seja, no caso os tubos da máquina, com o sistema, o circuito de óleo da caixa de velocidades. No caso, temos aqui o que fica montado na caixa será o tubo de retorno, ou seja, onde é recebido o óleo velho, e o tubo que vai ao radiador exterior é onde a máquina fará a pressão e sai a pressão para o radiador para poder empurrar o óleo velho, quer dizer, criar pressão no óleo novo, empurrar com esse óleo novo o óleo velho e retirar o óleo velho de dentro da caixa, todo o circuito da caixa, incluindo o conversor de binário. Importante também, em relação às caixas de velocidades Mercedes, há aqui várias diferenças e é necessário também tomar nota. No caso, podemos reparar no Heinz Pro, quando escolhemos o carro, identificamos a caixa. No caso, estava selecionado, se não estou em erro, um W212,
que pode equipar com algumas caixas de velocidades diferentes. Quando selecionamos, se caso utilizamos uma 9 Getronic, uma 725.0, o óleo deve ser substituído a cada 125.000 ou 60 meses. Caso utilizemos uma caixa 722.9, devemos verificar o número da caixa, velocidades. Se o número for posterior ao 283.45.27, a cada 125.000 ou 60 meses, caso seja até ao número 283.45.26 aos 50.000 km ou 36 meses. É importante repararmos que este tipo de caixas 9 Getronic não é tudo igual, ok? Até a certo número, o prazo de manutenção é muito mais estreito, ok? Aproveito também para partilhar com vocês aqui um caso prático que tivemos numa das formações sobre a manutenção das caixas de velocidades que houve em Leiria, em relação ainda com uma caixa 9 Getronic de um Mercedes. No caso, uma 725.0, que tinha aqui uma nota um bocadinho especial para o caso. Se vocês repararem, não sei se perceptível aqui, existe aqui um filtro, que neste caso é cárter e filtro, que foi substituído por outro modelo de cárter e filtro, e se vocês repararem de um para o outro, a capacidade dos filtros é maior na segunda imagem, ou seja, o filtro original acaba por ser substituído por um outro filtro com mais capacidade, um filtro maior. Ao consultar também a base de dados, reparamos que existe um filtro adicional, que aqui está representado, que fica montado junto do radiador do óleo, ou seja, na frente do veículo. No caso, na base de dados representa ainda aqui o ciclo ou o circuito do óleo da caixa, e dá-nos aqui também o controle do nível de óleo, ou seja, travão ligado, caixa de velocidades entre os 35 e os 45 graus, ok? Para se poder verificar o nível. E o nível é verificado, já vos vou explicar como. Dá-nos aqui a referência original do óleo, ou seja, a especificação original do óleo, o prazo de manutenção, no caso, mostra-nos aqui 120.000 km e a capacidade de enchimento de 10 litros. Antes de avançar, vou-vos mostrar já aqui essa situação da Mercedes, que é uma nota técnica de 2025. Ou seja, basicamente o pequeno filtro que está aqui montado na imagem mais à direita, está representado ali com o número 2, fica montado aqui entre a frente do motor, ou seja, o poli da cambota e o ventilador do radiador. Esse pequeno filtro tem aqui uma chamada de atenção. No caso, o elemento do filtro, temos que confirmar primeiro nos tubos se existe alguma braçadeira cinza montada. Caso exista uma braçadeira cinza, significa que o filtro já foi removido e podemos prosseguir o serviço. Se não houver nenhuma braçadeira cinza instalada, nós devemos remover o filtro do óleo. Isto para vos dizer que a Mercedes tem esta nota técnica que nos manda remover esse filtro, ou seja, ficamos com a caixa do filtro vazia. E por isso esse filtro deixa de estar montado. Nós também tivemos alguma dificuldade em conseguir arranjar esse filtro cá fora e mesmo na origem já não fornecem, ok? Por causa disso, dessa nota técnica que diz para não se fazer a montagem deste filtro. Sendo assim, nesta caixa existem aqui 2 ou 3 possibilidades de ligação, devido a existir ou não termostato. Existe um adaptador que pode ser montado diretamente aqui, como está representado na imagem. Em vez do adaptador, no outro tubo, podemos usar um adaptador universal, com tubo de borracha. Dá-nos aqui também a imagem do filtro, ok? O filtro, no caso, é o original com os com os filtros mais pequenos, o primeiro. E depois dá-nos aqui também a posição de montagem desse segundo filtro que falei que é necessário remover, ou seja, dentro daqui do copo consegue-se aceder ao filtro e então podemos desmontá-lo.
Em relação ao nível, é verificado com o motor a trabalhar, caixa de velocidades em parque e depois através da posição do feixe do cárter, que se nós conseguimos confirmar o nível de óleo. Para quem não conhece, as caixas de 9 velocidades do grupo, no caso da Mercedes, têm no cárter o bujão de drenagem, faz também bujão de nível e tem aqui algumas posições e é necessário uma chavinha para podermos deixar na posição correta. Ou seja, a chave tem uma pequena seta que nos aponta para o número 1, no caso, estes números vêm gravados no cárter, que é a posição em que devemos deixar sempre o copo, sempre na posição 1, ok? E depois, caso nós queiramos colocar ou drenar um pouco, uma pequena quantidade de óleo, por algum motivo, nós vamos rodar essa seta e passá-la para a posição 2. Caso queiramos verificar o nível, verificamos na posição 3. E caso queiramos drenar a totalidade de óleo existente no cárter, nós passamos então essa chave para a posição 4, ok? Na posição 3, como a maior parte das caixas de velocidades, caso não corra o óleo, que é o que nos representa aqui, temos que colocar o motor a trabalhar, esperar algum tempo até parar o óleo. Caso, quando nós pomos a trabalhar, não corra logo o óleo, temos que adicionar mais óleo, ok? E passo assim a mostrar-vos então aqui o procedimento com equipamento para substituir o óleo das caixas automáticas. Nós trabalhamos essencialmente com os equipamentos da Spin, trabalhamos também com a máquina da Motul. Temos aqui algumas vantagens numa e noutra. Basicamente, a Motul tem uma base de dados muito completa, onde aqui ganha um bocadinho à base de dados da Spin. A Spin, por sua vez, acaba por ser uma máquina mais versátil, mais rápida de utilizar, mais prática, onde nós podemos escolher o processo que queremos mais facilmente. A Motul, um bocadinho mais baseada nas regras e quando há alguma interrupção, um bocadinho mais difícil de retomar o serviço onde nós queremos, ou seja, é mais prática de trabalhar porque dá-nos todos os passos também ao longo do processo, mas caso exista alguma interrupção ou uma necessidade de voltar atrás, não nos permite da mesma forma retomar onde estávamos, obriga-nos um bocadinho a recomeçar o procedimento praticamente de novo. Então, em primeiro lugar, passar aqui a mostrar o procedimento manual para a troca de óleo. Neste procedimento manual, permite-nos fazer aqui quatro menus diferentes, praticamente. O primeiro é a inserção de líquido de lavagem, ou seja, é o primeiro quadrado do lado esquerdo, onde nós injetamos óleo dentro do óleo velho da caixa, ou seja, injetamos em primeiro lugar um aditivo para podermos fazer um flush à caixa, ou seja, esse aditivo vai se juntar com o óleo presente na caixa de velocidades, ou seja, só óleo velho, vai funcionar, vai permitir dissolver pequenas partículas que possam estar acumuladas em algumas zonas, vai permitir soltar essas partículas, vai fazê-las passar dentro dos filtros da máquina enquanto em funcionamento e depois posteriormente drenado também quando estiver a máquina, quando estivermos a fazer a troca. Após injetar esse aditivo, temos que passar aqui ao programa de lavagem. Este programa de lavagem, no caso da imagem, está representado em 15 minutos. Nós podemos usar 10 ou 15 minutos, aqui pedir aqui um bocadinho de atenção a uma certa situação. Quando nós temos veículos já com alguns quilómetros que não temos conhecimento do estado do óleo, ou da última vez que foi substituído, podem haver algumas impurezas e a injeção de aditivo pode nos criar aqui dificuldades, ou seja, pode limpar aquilo que é suposto e aquilo que não é suposto. E podemos não ter nenhuma avaria, podemos ter apenas um comportamento um bocadinho mais brusco e após a injeção do aditivo e essa lavagem podemos ter um comportamento um bocadinho diferente. De seguida, injeção feita, lavagem feita, ou seja, aguardar que aquele tempo chegue ao fim. No final daquele tempo definido para a lavagem, passamos então ao esvaziamento do cárter para podermos substituir o filtro e depois, por sua vez, fazemos a mudança de óleo no conversor e nas restantes peças dos circuitos hidráulicos, com este menu que tem a troca de óleo. Essencialmente, primeiro passo, encher líquido de lavagem no circuito. O objetivo é facilitar a remoção de depósitos e emulsões que serão bloqueados pelos filtros da estação, ou seja, da máquina de ATF.
misturar o líquido de lavagem com um pouco de óleo novo, ok? Ou seja, isto para ajudar a que o líquido se misture mais facilmente depois com o óleo quando já estiver na caixa de velocidades. Ou seja, a 1 para 1, estas embalagens normalmente são 300 mililitros, podemos pôr a totalidade de 300 mililitros de óleo mais 300 mililitros do aditivo e injetamos esse conjunto, ok? Após a injeção, procedemos então à lavagem, 10, 15 minutos. A lavagem não só é importante para o aditivo poder fazer o trabalho dele, como também é importante para atingirmos alguma temperatura que pode ser controlada aqui através do equipamento. Ou seja, não devemos fazer este procedimento com o carro completamente frio, devemos ter alguma temperatura de funcionamento, uma temperatura normal, mais perto da temperatura de verificação do nível até, para ser mais fácil também remover todo o óleo do circuito. A função de lavagem permite então definir o tempo necessário para lavar a transmissão automática e para executar o procedimento, definir o tempo de lavagem e clicar no ícone para iniciar a função. A duração da lavagem depende da quantidade de óleo a ser tratado, do nível de sujidade presente na caixa e da temperatura ambiente. Duração sugerida cerca de 10 minutos. Entre os 10 e os 15 será o tempo ideal para se fazer a lavagem. Procedemos então aqui à mudança do filtro. No caso do procedimento manual, nós passamos sempre pelo passo de mudança do filtro. Caso estejamos a trabalhar em procedimento automático, este passo é saltado à frente. Por isso é que optamos sempre pelo trabalhar no procedimento manual. Com o carro a trabalhar, caixa de velocidades em pé e drenar o óleo usado. Nesta fase, então, o que é que acontece? A máquina, ou seja, o carro por si só vai empurrar o óleo velho para dentro da máquina. Ou seja, o primeiro objetivo é esvaziar completamente o cárter. É esse o primeiro passo, é esvaziar completamente o cárter de óleo, até que a pressão no manómetro baixe. A pressão baixa, começam a passar bolhas nas mangueiras e aí devemos desligar o motor do carro. A máquina avisa-nos para fazer isso. Após desligarmos o motor do carro, podemos remover o cárter. Ao remover o cárter já não vai existir óleo, por isso existe sempre algum óleo residual, como é óbvio, mas já não vai existir óleo, não é necessário retirarmos o bujão do cárter, ou seja, basta remover o cárter com algum cuidado para passar ao passo seguinte, que é a mudança então do filtro. Remover o cárter de óleo. No caso do equipamento da Spin, nós podemos utilizar o óleo velho e colocar novamente dentro da máquina para que esse óleo seja contabilizado nos passos mais à frente, ou seja, vamos somar a totalidade com essa quantidade de óleo. Devemos então, depois de ter o cárter desmontado, tirar, se for um filtro à parte, desmontar também o filtro. No equipamento definimos uma pequena quantidade de óleo, que no caso está aqui representado como meio litro, para injetar no sistema e apenas com uma aparadeira por baixo da caixa de velocidades vamos injetar óleo novo até que esse óleo novo comece a correr e empurre o óleo velho pelo grupo de válvulas para baixo, ok? Quando tivermos óleo novo a correr, como podemos passar ao passo seguinte, que é instalar um novo filtro, no caso filtro e cárter, se for a mesma peça, limpar completamente também o cárter e instalar novamente, se for o mesmo, se for diferente, ok? E depois daqui definimos a quantidade de óleo necessária para encher o cárter de óleo. A quantidade de óleo a encher o cárter é a quantidade de óleo que a máquina recuperou na primeira fase, mais a quantidade de óleo que retiramos do cárter e despejamos para a lateral da máquina. Ou seja, a máquina por si só faz essa soma, no caso, soma aqui a primeira parte com a segunda e dá-nos a totalidade do óleo que nós devemos colocar no cárter. Nós aqui neste passo devemos colocar sempre meio litrinho a mais do que aquilo que tiramos, para quando for no final verificar o nível, é-nos mais fácil retirar um pouco de óleo do que ter que adicionar, ok? E por isso nós recomendamos sempre aqui colocar um pouco mais do que aquilo que foi retirado. No caso, meio litrito, à partida chegará. E depois passamos então ao último passo, que é a substituição do óleo. Nesta operação, o óleo usado é removido do conversor e do corpo de transmissão automática e devemos definir então a quantidade de óleo que pretende substituir.
Consoante a sujidade, nós recomendamos definir sempre aqui mais do que metade da quantidade de óleo que leva à caixa. Ou seja, caso nós notemos que os óleos que passam no fluxómetro, onde é mostrado o óleo novo e o óleo velho, estão com cor já muito parecida, nós podemos interromper o processo e dar-lo como concluído. Senão, nós podemos fazer durante mais algum tempo, ok? Mas é sempre necessário neste passo utilizar mais óleo do que essa metade que leva à caixa. Sendo assim, basicamente, nós temos a certeza que foi totalmente substituído o óleo quando as duas cores nos fluxómetros forem iguais, ok? A qualidade pode ser vista ainda através dos fluxómetros. Se a cor ainda não for satisfatória, podemos repetir. E quando a cor do óleo estiver ok, podemos desligar o carro, desligar a ATF e restaurar as ligações originais. Restaurando as ligações originais, podemos verificar o nível do óleo. Esse nível de óleo, no caso, que está aqui representado através do bujão lateral. Mais uma vez, colocar o carro a trabalhar. Caso esteja a verter, é até parar de verter, à temperatura indicada, ok? Essa temperatura deve ser verificada sempre no equipamento de diagnóstico. Caso o nível não atinja o bujão lateral, devemos adicionar mais um pouco, ok? Aqui há alguns pontos importantes para a utilização ainda do equipamento. É muito importante nós utilizarmos a máquina que faz a troca do óleo, que garantimos que 100% do óleo é trocado, ok? Nós, por vezes, quando fazemos a troca sem equipamento, nós sabemos que, na maior parte das vezes, são trocados entre 50% a 65% da totalidade do óleo que leva a caixa, ok? E aqui temos a certeza que foi tudo trocado. O serviço é diferente, é um serviço que acaba por ser mais limpo. Conseguimos fazê-lo também rapidamente. Este serviço com o equipamento demora à volta de 1h30 e deve ser cobrado ao cliente, ok? Nós sabemos que há alguns sítios em que se faz a troca e falo aqui um bocadinho a apontar o dedo principalmente às origens, onde é feita a troca de forma manual, sem recurso a equipamento e esse serviço é bem pago, ok? E nós, aqui nas oficinas independentes, podemos fazer este serviço mais bem feito do que na origem, cobrar também esse serviço e assim será sempre bom para os dois lados, para o cliente e para a oficina. De alertar também, quando fazemos aqui o serviço com equipamento, com máquina ATF, existe sempre também o gasto de óleo um bocadinho adicional àquilo que tiramos. Ao longo do processo, nós utilizamos meio litro de óleo a mais para fazer a limpeza, ou seja, foi óleo que acabou por sair e nós que acabou por sair da caixa, ou seja, nós empurramos para empurrar o óleo velho e esse óleo ser drenado pelo grupo de válvulas abaixo. E depois, no caso da troca de óleo, o último processo, dependendo da sujidade e da idade do óleo que tínhamos anteriormente, poderá ser necessário utilizar um pouco mais. Assim, numa caixa que leva à volta de 10 litros, eu sei que vamos ter sempre que gastar à volta dos 13, 14, ok? Caso nós estejamos a fazer a troca, o óleo não estivesse assim tão mau e quiséssemos interromper o processo antes, em vez de gastar esses 14, podíamos só gastar 11 e podia ser suficiente, ok? Mas é importante nós, quando fazemos esse orçamento, alertarmos o cliente disso, que há sempre 3 ou 4 litros a mais a gastar do que a quantidade exata que leva à caixa de velocidades. Espero que tenham gostado desta formação. Aqui um bocadinho de caixas automáticas, um bocadinho da necessidade da manutenção destas caixas, a aumentar aqui a longevidade delas. Cada vez mais estas caixas são mais práticas de utilizar, há mais a sair, mais caixas no mercado e é importante nós podermos mantê-las para elas andarem durante mais tempo na estrada. Obrigado por terem assistido e até uma próxima.